E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriel na área, sempre, ou quase sempre, trazendo informação. No vídeo de hoje, vamos continuar aqui falando sobre os kits HU, caixa box, box HU, enfim, whatever o nome que seja, né? Vou falar aqui sobre o raciocínio das interligações de comunicações, as ramificações possíveis, tá? Seguindo o manual de um kit HU Training ao Kit HU Ultra. Lembrando que eu vou deixar o link do site aqui embaixo, para caso você queira consultar o manual. E o site não é meu, a plataforma é da empresa. Se você quiser esse manual específico, você vai ter que procurar dentro do site. Então, o Kit HU tem vários recursos de interligação. Tem, como eu já tinha dito em outros vídeos, você pode ter um evaporador grandão de R22, né, com dupla serpentina num único conjunto, e aí você simplesmente tira o splitão, o condensador, as linhas e instala um VRF, instala um condensador com inversor de frequência. E com isso, você coloca o kit HU ou a box no meio para poder fazer esse controle. Então, você mantém dentro de uma sala o mesmo evaporador, o mesmo duto, toda a infra, tudo direitinho, você não mexe dentro do ambiente, você só altera praticamente o lado de fora. E aí você reaproveita toda a estrutura que você tem. Tá? E com isso, existem algumas ligações de controle, né, de comunicações importantes que algumas pessoas se embolam, tá? E mesmo escrito no manual se confunde. Então a ideia aqui é simplificar esse entendimento, lembrando que você é o protagonista. E se você é iniciante, está começando no mercado e tudo mais, cara, não esquece, ó, dá o seu like, se inscreve, caso não seja inscrito, aperta o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar por dentro aqui do canal, beleza? E o último aviso, né? Seguinte, você que está querendo aqui uma resposta imediata, que você está passando um perrengue, um videozinho curto, infelizmente esse vídeo não é para você. Aqui os inscritos são profissionais que estão querendo aprender e a minha intenção aqui é fazer você raciocinar, beleza? Te dar uma luz, um clareamento. Então, o canal é voltado para a área educativa no ramo de HVAC, de refrigeração. Então, você que quer resposta rápida, infelizmente, eu não vou conseguir te atender, beleza? Então, deixando de enrolação, vamos para a tela. Então, aqui, inclusive, já dei esse tipo de exemplo em outros vídeos aqui. Deixa eu aproximar aqui. Aqui, a gente vê um exemplo da comunicação, onde você tem a HU, o controle da HU, você tem a mestre, né, e tem a secundária, ou a escrava 1 e escrava 2, tá? E nessa linha aqui, ó, a HU, que no caso é a evaporadora, tá? Ela vai receber todos os sensores somente da mestre. E nesse caso aqui, ela vai trabalhar em comunicação em conjunto com a mestre escrava. Toda a comunicação e todo o controle, vamos supor, o condensador, teoria, só tem que enxergar esse carinha aqui. Esse cara aqui vai ser o endereço principal, tá? E aí, esse cara que vai mandar comunicação para o condensador, o condensador liga porque a sala está quente. Aí o evaporador vai ligar o ventilador, vai refrigerar, tal, 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 só que vai continuar quente. Esse carinha aqui vai chegar e vai mandar, ó, caixa 1, abre a válvula. Aí vai mandar refrigerante, tal, tal, aí continua quente. Aí esse cara aqui vai mandar a segunda, ó, tô precisando de todo mundo ligado e mandando fluido refrigerante para dentro da evaporadora porque o ambiente está quente, tá? Esse carinha aqui é o cérebro, tá? E o controlador é o que vai te ensinar, né? Vai te mostrar se aparece algum alarme ou o set point que está configurado, tá? Esse cara vai mandar ligar o condensador manda refrigerante e ele vai enxergar a evaporadora se ela precisa de mais refrigerante ou não. E por consequência ele vai comandar os outros também. Esse é um tipo de ligação, é um tipo de configuração, tá? Você tem que ver como é que o seu projeto vai ser aplicado. E aí tem uma outra configuração interessante também, que é o seguinte: você pode também fazer a ligação da HU, onde a HU, no caso a evaporadora, ela tem duas válvulas de expansão, né?
na verdade, ela tenha duas serpentinas num conjunto só. É como se você tivesse dois circuitos, né, dois sistemas, entre aspas, tá? Bem entre aspas, dentro da mesma evaporadora. Então, dentro da evaporadora tem duas serpentinas com dois coletores, duas entradas e duas saídas. E nessa configuração aqui, você pode chegar e colocar com que ela amestre, meça as temperaturas de uma serpentina e a secundária meça temperaturas de outra. Então, para essa situação aqui, precisamos realizar um ajuste especial na configuração do switch, para que elas respeitem e realizem as configurações de forma correta, tá? Aqui nós temos também uma linha mais ou menos, assim, um pouco mais completa, né? Com uma visualização mais ampla, realizando aqui a comunicação, onde existe um conjunto, né? Você tem um condensador e aí ele vai controlar duas HUs individuais, tá? Então você tem uma mestre e tem outra mestre, tá? Esse conjunto aqui vai controlar esse, como que você segue aqui, esse pontilhado, e esse aqui vai configurar esse pontilhado. E ele está dando exatamente os dois exemplos que a gente acabou de falar. No mesmo condensador, nós temos aqui mandando refrigerante para o sistema que vai ter duas escravas, dois HU escrava, e a interligação de todos os sensores numa única HU. E nesse outro exemplo aqui, nós temos o mestre com uma escrava e o sensor vindo da mestre e outros sensores vindo da escrava, tá? E aqui ele está dando um exemplo aqui também, que o condensador pode ter um controlador central que vai enxergar todas as evaporadoras, tá? Todas as evaporadoras, dependendo do controle, ele enxerga até o condensador. E aqui existe o controle de terceiro também, que eu já expliquei em outro vídeo. Você pode colocar uma automação para trabalhar a parte junto com essas ligações, tá? Vamos para os switches, tá? Então, eu vou tentar explicar aqui como você vai usar essa tabela na sua configuração. No caso, você precisa primeiro saber qual é a capacidade do evaporador a qual seu kit HU vai trabalhar. Como assim? Seu evaporador ele tem uma capacidade já pré-determinada, ele foi fabricado para atender tantos TRs, ou tantos HP, ou kilowatt, assim por diante, tá? Você pode ter, como a gente viu na figura anterior, você pode ter conjuntos de caixas. Vou te dar um exemplo. Você chegou lá no seu evaporador e seu evaporador está dizendo lá que ele vai trabalhar com 5 TRs. 5 TRs você vai ter que converter para kilowatt ou HP. É isso que você tem que fazer. Então, para atender 5 TRs, você vai ter que configurar seu kit HU para trabalhar com 5 TRs. Um exemplo, 5 TRs corresponde a 6,25 HP, tá bom? Então, no teu projeto lá, vamos supor, você vê aqui, ó, que esse equipamento aqui, ó, 00E, olha só essa linhazinha aqui, ele está dizendo que ele só vai atender esse range aqui, ó. Se nós temos 6 HP, você vê que o range dele só tem de 3 HP no máximo. Ou você tem que ter uma caixa com final 01 para atender os 6 HP, ou duas caixas, né, 00E que atenda 3, por exemplo. Porque as duas caixas você vai ter que configurar para dividir os HPs correspondentes à evaporadora, entendeu? Então, você primeiro precisa saber qual é a capacidade do seu evaporador, converter para HP ou kilowatt, e aí você vai configurar os switches, tá? Conforme essa caixa HU que você está trabalhando, tá? Então, vamos lá. Se eu tivesse duas caixas 00E, ela atenderia, no caso, uma unidade, um evaporador de 5 TRs. Então, eu precisaria configurar cada caixa dessa com 3 HP. Então, para ela aceitar 3 HP, né, para ela poder atender 3 HP, eu tenho que ir lá no ENC 1, colocar na posição 6, e o SW4, o terminal 2, o switch 2 do SW4, só o 2, tá? Não mexe mais nenhum.
Só o 2 tem que ficar para baixo. Atenção, tá? Quando você vê quando você vê aqui nesse manual, tá? Quando você vê o pontinho, né, a parte preta, você está falando do switch que você tem que mexer, tá bom? Isso aqui acaba gerando confusão também. Às vezes o pessoal pensa que é a parte branca que é o switch. Não é. É a parte preta, tá? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso chegar, colocar o ENC 1 no 6 e o switch 2 do SW4 na posição 0. A posição 0 é para baixo, tá? Então, cada um kit HU, se eu tiver dois desse aqui, vai ter que estar na mesma posição. Eu posso chegar e encontrar uma ramificação entre unidades com capacidade diferente para atender aquele evaporador. E então eu posso dividir o HP entre elas, tá? Se você acabar configurando, ultrapassar, vamos supor, esse 00E e você, no ENC 1, você botar na posição 7, a posição A, mas a caixa é 00E, ela vai apresentar um erro, tá bom? É isso que vai acontecer. Porque essa caixa aqui, 00E, só atende esse range aqui, só vai atender, só vai aceitar de 0 a 6 na posição 0. Se você mudar qualquer posição dessa do switch aqui, dependendo da HU, ela não vai atender, vai servir para exatamente a mesma coisa para as outras HU. Ela só vai atender esses ranges que você está vendo aqui, tá? Se você colocar a configuração do switch, tá? E o switch, o rotary switch, fora do que está dentro desse range, você vai você vai causar um alarme na sua HU, tá bom? Então vamos para o que interessa, o controle de caixas, mestre e secundárias, tá bom? Aqui, o que, que ele está dizendo na descrição aqui? Ele está te informando que você precisa dizer quem é a mestre e quem é a escravo. Logicamente, a mestre vai ser aquela que vai estar comunicando com a condensadora, tá? A que estiver comunicando com o condensador vai ser a mestre. E aí ele diz o seguinte, que no SW2, a posição 3 e 4, se você tiver os dois para baixo, olha só a posição preta, 0, 0, que está aqui, ó, você está dizendo que ela é a unidade mestre. Então ela já vem como padrão de fábrica. E aí as outras caixas, tá? Você vai mudar de posição, tá? Então as caixas secundárias ou escrava que seja, quando você colocar, deixar o 3 para baixo e o 4 para cima, ou seja, posição 0 e 1, você está dizendo que a caixa de controle 1 da HU secundária. Então é a primeira secundária. E aí cada posição dessa aqui quer dizer que ela tem uma secundária diferente. Você está dando identificação para cada caixa, tá? Se tiver aqui configurações repetidas, provavelmente vai acontecer um alarme, o equipamento não vai funcionar corretamente. Isso aqui é um dos primeiros passos para quando você for fazer a ramificação entre unidade mestre e escravo, beleza? E nessa tabelinha aqui, logo mais abaixo, você vai colocar na unidade mestre, tá? E vai falar para ela, olha, mestre, você vai trabalhar com tantas caixas secundária, terciária, quaternária ou escravas, enfim. Você vai chegar e vai dizer para ela, para a mestre, quantas caixas vai estar interligada nela. Então, automaticamente, né, o SW1, né, o switch 3 e o switch 4 do SW1 00 para baixo, você está dizendo para ela que você está com zero unidades conectadas a ela, tá? Quando você vai mudando o switch, você vai dizendo para ela quantas unidades escravas ela está interligada, tá bom? Então, como está descrito aqui, ó, o número de caixas de controle secundária da HU conectada em 0 aparece em 0, paralelo é 1, aí é 2 e é 3 e assim por diante, tá? Você está dizendo que existe uma caixa em paralelo, tá? Junto à unidade mestra. Então ela vai dizer, ó, pô, isso você tem que prestar muita atenção, deixa no comentário se você entendeu. Se eu estou sendo chato, repetitivo, porque eu sei que tem muita gente que se embola nisso aqui, bicho. Tem muita gente passando perrengue.
Então deixa no comentário aí, fala, cara, tô entendendo, beleza. Ou se tá chato, senão eu passo batido, cara. E depois vocês se virem aí no comentário aí se quem não entendeu, tá bom? Eu tô buscando ser o mais repetitivo, o mais calmo possível para que todo mundo compreenda, tá? E nós chegamos, né, à configuração do endereço. Como eu disse, cada caixa vem com um controlezinho, bananada, já padrão, né? Então, aqui nessa configuração, ele diz o seguinte, ó, ao ligar a primeira vez, se o endereço não estiver definido, o controlador com fio exibirá o E9. Se está apresentando E9, quer dizer que não tem endereço nenhum nessa evaporadora. Então, existe a alternativa de você chegar e fazer o endereçamento dela de forma manual. Então, o que ele está explicando aqui é exatamente isso que você pode fazer no controle, no display que vem junto com ela. Você pressiona por 8 segundos para cima e para baixo, a tela vai mudar e vai aparecer para você o 00, que é o endereço 00, né? E aí, depois que ele entra nessa função, você pode clicar para cima e para baixo e ele vai mudar os números. Vai de 00 até 63, no caso 64 endereços, tá? Então, dali, se você colocar na unidade mestre, que ela é 00, e você apertar o fã, deixa eu ver se é o fã, deixa eu confirmar aqui. Não é o botão fã, na verdade é esse botãozinho redondinho, como está falando aqui, ó. Ó, para alterar o endereço, pressione o círculozinho para confirmar o envio atual do endereço. Então, você vai clicar para cima e para baixo, vai apertar esse botãozinho aqui e ele vai aceitar. Se você colocar lá na unidade mestre que ela é 00, ela automaticamente vai mandar os outros endereços para as outras máquinas abaixo, tá bom? Então, quanto a endereço, tem uma outro detalhe importante que pode gerar, às vezes, uma confusão. As unidades, de acordo com as capacidades delas, elas podem ter endereços virtuais, tá? É como se dentro da máquina, dentro da mesma HU, ela tem um endereço físico, no caso é o endereço da placa, só que para ela atender o restante da demanda, ela gera endereços virtuais dentro dela. Nesse exemplo aqui, ele está falando o seguinte, que é, nas configurações de cada switch aqui, ó, que você vê aqui, ó, switch 2 do SW4, ENC 1, se estiver nessa posição aqui, a sua caixa HU, ela não tem endereço virtual. Então, a quantidade de endereço vai ser apenas o endereço da caixa, tá? Se os switches estiverem nessa posição, se você tiver essa ramificação aqui, no caso, ela vai ter endereço real mais um digital. Então, você vai ter uma caixa com um endereço e mais um virtual. E assim por diante. Olha. Nesse caso aqui, nessa configuração, vai ter 2, e nessa última aqui, né, você terá um total de 4 endereços. É como se é, o, o, a caixa HU, se você configurar ela sozinha, você vai colocar o endereço 0, só que dentro dela ela vai ter o endereço 0, 1, 2 e 3. Antigamente, nas primeiras unidades, para que não gerasse conflito de endereço, nós tínhamos que pular esses endereços. Se você tivesse uma caixa no lado, né, um kit HU no lado, vou pegar a imagem para facilitar. Exemplo aqui, antigamente, se você tinha aqui o endereço nessa caixa, e você fosse colocar o endereço nessa caixa, e cada uma dessas daqui tivessem um físico e 3 virtuais, é como se cada uma dessas tivesse 4 endereços. Então, eu tinha que pular todos os endereços, tá? Para que não houvesse repetição e não causasse conflito no segundo sistema, tá? Então, vamos supor que aqui tivesse 4 endereços, aqui tivesse um também. Então, você tem 4, 5, 6, endereço 6. Então, seria do 00 até a 05. Essa daqui eu ia ter que começar com o 06. Aí ela ia ter 06, 07, 08, 09 e essa daqui ia terminar com o endereço 10. Tá? Então, hoje, praticamente, lógico, cada uma caixa dessa aqui, ela vai ser comandada pela mestre, tá? A princípio, ela vai ter que ser comandada pela mestre,
Você colocou o endereço 00, ela vai chegar e vai usar os endereços que tem que usar. E aí você colocaria esse endereço aqui como 01. E aí ela ia colocar o restante do endereço que deveria colocar. Ela se ajustaria automaticamente. O que aconteceria, que aí às vezes pode gerar confusão, é você ir no display do condensador, quando ele ligar a primeira vez, ele vai cuspir na tela todos os endereços que ela está lá. Você configurou uma quantidade, nesse exemplo aqui, você teria 2 endereços, né, como se fosse só as unidades mestre, o endereço 0 e o endereço 1. Aí é como se tivessem 2 máquinas, era para aparecer 2 aqui. Só que nessa configuração que eu falei, de repente ia piscar para você 10. Ia piscar para você 10, e aí você, opa, peraí, só tenho 2 mestres, por que apareceu 10? Então, inicialmente ela faz uma recontagem, ela faz uma contagem de todos os endereços, e aí depois de alguns minutos ela volta a piscar como 2 endereços. Depois que ela identificou tudo direitinho, elas se organizaram, a máquina volta a operar. Mas pode sim ainda haver casos em que existe algum conflito entre você colocar o condensador com endereçamento automático e o controlador com endereçamento automático também. Aí, nesse caso, você pode desabilitar o endereçamento automático do condensador, você bota só para endereçamento manual e você faz os endereços de cada HU. Pula os endereços, porque você pode ter unidade de gerações diferentes, elas funcionam entre si, elas só precisam de uma organização de endereços. E aí, essa organização quem vai fazer é você, tá? Você vai chegar, você pode pular os endereços, fazer como eu dei o exemplo anterior, e deixar o condensador como endereçamento manual. Depois conferir lá direitinho, lá, né, dependendo da unidade que você tiver, se os endereços, né, mestres principais estão sendo identificados dentro do condensador, tá? Os endereços físicos. E aí vai lembrar que, para quem quiser uma imersãozinha um pouquinho maior, um passo a mais no canal, tem aqui embaixo, né, o Seja Membro, e lá tem vídeos exclusivos. Esse vídeo, inclusive, assim que eu finalizo de editar, né, a edição e tudo mais, eu já jogo lá para o Clube de Membros, eles são os primeiros a assistir esse vídeo, e aí depois o restante do pessoal assiste esse vídeo aqui, tá? E aí lá no mesmo Clube de Membros tem vídeos exclusivos que é só para membro. Pessoal que está com alguma dúvida específica, aqueles vídeos que normalmente ninguém assiste, que ninguém quer ver, eu coloco normalmente lá, que são vídeos, às vezes tem aulas que são assim gigantescas, na verdade bizus assim, bisuraços, só que o pessoal está querendo chegar e vídeo rápido, né? Então normalmente os inscritos aqui são aqueles níveis, né, padrão elevado, a galera quer aprender, quer estudar e tudo mais, quer evoluir, e eu sou só um coadjuvante, você sendo protagonista, beleza? E se alguém quiser, no caso, ser membro ali só para pagar um café para o amigo aqui, dá menos que uma Coca-Cola, também vai ser muito bem-vindo e eu agradeço. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece de beber água. Até a próxima. Valeu. Fui.